Olá, meus amigos. Para o nosso bate-papo de hoje, eu trouxe o tema sobre reencarnação e mediunidade, né? O pessoal que gosta aí desses assuntos de religião, a gente vai conversar, vai estar sempre batendo papo aqui a respeito de alguma coisa de religião, porque é um assunto que eu gosto bastante, né? Esse assunto a respeito de religião, de crenças, né? Esse tipo, né, de argumentações, de bate-papo a respeito de religião. É um bate-papo, é uma questão de conversa, né? Eu não estou aqui querendo impor nada, eu vou passar um pouco daquilo que eu sei a respeito, e os comentários estão aí para as pessoas debaterem ou contestar alguma coisa, se for da vontade de alguém, tá? Bom, pessoal, reencarnação e mediunidade. Primeiro, para você, as pessoas que acreditam em reencarnação e na mediunidade, elas são chamadas de espírita. Claro que pessoa que é espírita, o espiritismo, ele tem várias linhas e tem religiões que não se denominam propriamente como espíritas, mas que têm dentro da sua doutrina, dentro da sua filosofia, crenças que tem dentro do espiritismo, né? Aqui no Brasil, as religiões espíritas mais conhecidas, você sabe, é o kardecismo, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, são as religiões que falam mais a respeito do espiritismo. O espiritismo kardecista, no caso, ele vai mais a fundo a respeito dessa questão de reencarnação, né? Porque se você entrar aí dentro dos centros de candomblé, por exemplo, você vai ver manifestações de entidades espirituais, né? Estas entidades muitas das vezes aconselham, fazem favor, só que são as mesmas entidades durante longos e longos anos, as pessoas têm se consultado com a mesma entidade. É, no caso de uma reencarnação, porque qual seria o principal fundamento da reencarnação? Seria os espíritos evoluírem, né? Os espíritos chegarem a graus mais elevados de adiantamento. Esses graus mais elevados de adiantamento seria se desprender do ódio, se desprender do materialismo, desejo de vingança, né? Estar ligado à caridade, ao amor ao próximo. Seria esse o objetivo principal de um espírito estar reencarnando. Então, quando você fala a respeito das religiões onde as entidades manifestam com interesses de ganhar presente, para estar aconselhando, para ajudar a pessoa de alguma forma, o espiritismo kardecista vê esse tipo de manifestação como se esses espíritos ainda precisassem se elevar mais. Porque, no caso, eles fazem favores em troca de alguma coisa. Não é? Já os espíritos mais evoluídos, os espíritos adiantados, né, partindo do princípio, nós estamos partindo aqui do princípio dessa reencarnação que tem o propósito do espírito da pessoa se elevar, né? Então, partindo desse princípio, o espírito, né, segundo o livro dos espíritos, por exemplo, codificado, né, escrito por Allan Kardec, o espírito tem que estar sempre se elevando. E a atitude do espírito e os ensinamentos que um determinado espírito traz é que vai mostrar se ele é um espírito de luz, se ele é um espírito elevado ou não. A sua manifestação é que vai provar se ele é um espírito elevado ou não. Né? Um espírito elevado, ele vai, segundo o espiritismo kardecista, ele vai trazer informações que façam o homem estudar mais a respeito da sua vivência, que faça o homem pensar mais no amor ao próximo. A doutrina espírita fala que
para que você tenha como base, né? Se você quiser ter um padrão daquilo que é um espírito elevado, de verdade, você tem que focar na figura de Jesus Cristo. Ele seria o espírito padrão, ele seria o alvo ou seria o espelho de outros espíritos elevados, de outros espíritos de luz, né? Segundo o Espiritismo. Esse lance aí da mediunidade, da pessoa estar recebendo um espírito, esse lance, por exemplo, ele não é particular somente do espiritismo kardecista, ou da Umbanda, ou do Candomblé. Tem inúmeras religiões mundo afora, se você for estudar, que tem esse fenômeno da mediunidade, né? Então você vai ver, no Brasil principalmente, alguns médiuns incorporando determinados espíritos para trazer uma mensagem para familiares, ou para estar ajudando alguém de alguma forma. E vai estar vendo, né? Esse médium ele pode tanto incorporar o espírito, segundo eles dizem, quanto trazer uma mensagem psicografada, né? Para familiares, ou uma mensagem psicografada para o coletivo de pessoas que estiverem dentro de um centro espírita. Eu quero deixar aqui bem claro, pessoal, que quem está falando aqui não é um estudioso da questão, tá? Eu sou leigo ainda dentro desse assunto de espiritismo. Então, as informações que eu estou passando aqui para vocês é o pouco que eu sei do espiritismo. Para os espíritas, a partir do momento em que a pessoa desencarna, a partir do momento que a pessoa morre e deixa o corpo material, ela é levada ou para o umbral ou para alguma colônia espiritual. Algumas pessoas costumam dizer que todo mundo vai dar uma passadinha no umbral. Se você nunca ouviu falar no umbral, é um lugar onde existem vários umbrais, tá? Existem vários locais onde pessoas que não estão vibrando numa frequência muito positiva ficam, né? Por exemplo, há pessoas que têm vícios de drogas, né? Que eles vibram muito naquela frequência de querer droga ou de bebida. Quando essa pessoa desencarnar, provavelmente ela vai para algum tipo de alguma ala do umbral aonde pessoas estejam vibrando na mesma frequência que ela. Ninguém manda, né? Ninguém manda uma pessoa para o umbral. Parece que a pessoa constrói o seu próprio umbral. O espírito acaba construindo o umbral. A união de vários espíritos vibrando numa mesma frequência, os seus pensamentos fazem que determinados umbrais sejam criados. Da mesma forma, espíritos elevados e em estado de consciência e adiantamento elevado podem construir uma colônia espiritual, um lugar onde as pessoas vão ficar, né, e vão aprender mais sobre determinadas coisas. Segundo dizem, em colônias espirituais a pessoa pode até estudar, né? Estamos falando de espíritos elevados que estão em colônias espirituais e podem se preparar então para uma futura reencarnação. Segundo dizem, ninguém é obrigado a reencarnar, a pessoa vai fazer isso de livre e espontânea vontade, obedecendo o nível de espiritualidade dela, né? E a respeito de reencarnações realmente comprovadas, tem aí um filme que fala, o nome do filme é A Reencarnação de Mânica. Se você quiser saber mais a respeito do assunto reencarnação, eu acho que você deveria assistir esse filme, A Reencarnação de Mânica, que seria um dos únicos casos de reencarnação comprovada no mundo, que conta a história, na verdade, o nome do filme é A Reencarnação de Mânica, mas o nome da pessoa, na realidade, seria Shantidev, né? Se eu não me engano, que seria, vou até soletrar para você, né? É Shantidev,
DEVI, para você estudar um pouco mais a respeito, porque pode ser que eu esteja pronunciando errado. Como eu falei para vocês, eu sou leigo no assunto de espiritismo, então estou passando para você alguma coisa que eu aprendi. Se você quiser se aprofundar no assunto, assista esse filme, A Reencarnação de Mânica, que seria um dos casos aí comprovados de reencarnação, conta a história de uma menina que, desde criança, ela dizia se lembrar de uma vida anterior, né? E um padre teria ajudado ela a levar, teria ajudado ela a chegar num certo local onde ela teria dito que viveu com seu marido numa reencarnação recente, né? E aí você procura esse filme para assistir, mas se você quiser se aprofundar a respeito de espiritismo, você também pode assistir um filme chamado E a Vida Continua, você pode assistir um filme chamado Nosso Lar, você pode assistir As Mães de Chico, você pode assistir também o filme que conta a história do médium Chico Xavier. São filmes que vão fazer com que você conheça um pouquinho mais a respeito do espiritismo. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. E em outra oportunidade, a gente volta com mais algum assunto interessante para a gente estar conversando. Se você tem aí alguma crítica a fazer, pode colocar aí nos comentários. Ou se você tem um assunto aí para a gente conversar, coloca também aí nos comentários.